Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem-amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos a Fátima, todos vós que hoje vos fazeis peregrinos. Saúdo também os que nos acompanhais através dos meios de comunicação, onde quer que estejais. Vamos celebrar a Eucaristia. Vamos celebrar o grande sacramento do Reino de Deus. Pela Eucaristia, Deus alimenta-nos e fala-nos ao coração. Preparemo-nos para o escutarmos, preparemos para celebrar a sua presença, reconhecendo que somos pecadores e invocando a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento, para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro de Esdras. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração e, com as vestes e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, tenho tanta vergonha e confusão que não posso levantar o rosto para vós, meu Deus. Porque as nossas iniquidades multiplicaram-se acima das nossas cabeças e os nossos pecados acumularam-se até ao céu. Desde o tempo dos nossos pais até ao dia de hoje, são grandes as nossas culpas. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis das nações, à espada, ao cativeiro, à rapina e à vergonha, como acontece neste dia. Mas agora, em pouco tempo, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de conservar entre nós um resto de sobreviventes e de nos dar asilo no seu lugar santo. Assim, o nosso Deus iluminou os nossos olhos e deu-nos um pouco de vida na nossa escravidão. Porque nós éramos escravos, mas na nossa escravidão o nosso Deus não nos abandonou. Atraiu sobre nós a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos a vida necessária para erguer a casa do nosso Deus e restaurar as suas ruínas, e concedendo-nos um abrigo seguro em Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus que vive eternamente. O seu reinado estende-se pelos séculos. Nas suas mãos está o castigo e o perdão, a vida e a morte. Nada e ninguém escapa ao seu poder. Bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Dá-lhe graças, ó filhos de Israel, diante das nações, porque Ele vos dispersou no meio dos gentios.
e entre eles manifestou a sua grandeza. Exaltai-o diante de todos os seres vivos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Por nossos pecados Ele vos castiga, mas de novo usará de misericórdia e vos reunirá de todas as nações, entre as quais vos dispersastes. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Na terra do meu exílio louvarei o meu Senhor. Anunciarei o seu poder e a sua grandeza a um povo de pecadores. Voltai-vos para ele, pecadores, e praticai a justiça na sua presença. Talvez vos mostre a sua benevolência e a sua misericórdia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem todas as doenças. Depois, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e não leveis 2 túnicas. Quando entrardes em alguma casa,
ficai nela até partirdes dali. Se alguns não vos receberem ao sair dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e foram de terra em terra a anunciar a boa nova e a realizar curas por toda a parte. Palavra da salvação. Caríssimos, vós todos os que aqui estáis e os que nos acompanhais, onde quer que seja, para que serve a Igreja? Para que é que a Igreja está na história? Porque é que Jesus Cristo chamou discípulos e, dentre os discípulos, chamou 12 a quem constituiu apóstolos e assim lançou as primícias da Igreja? Para que é que serve a Igreja? Qual é o seu papel? Qual é a sua tarefa? Pode acontecer que às vezes nos interroguemos sobre isso e mal vai se não nos interrogarmos, porque se não soubermos responder a estas questões, se não soubermos para que serve a Igreja, não saberemos para que é que servimos nós como cristãos. E o mundo, nesta hora, e de um modo particular, nesta hora crítica que estamos a atravessar, o mundo precisa que os cristãos saibam para que são, para que servem, o que devem fazer e como devem fazer. É disto que se trata neste passo do Evangelho de São Lucas que ouvimos proclamar. É disso que se trata. Jesus chama os 12 e confia-lhes uma missão e define-lhes um estilo para eles realizarem a sua missão. A missão e o estilo dos 12, portanto da Igreja, portanto dos cristãos, não são senão a missão e o estilo do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo atravessou o tempo que viveu entre nós a anunciar o reino de Deus e a curar os enfermos. E quando envia os 12, o que lhes diz? Ide, anunciai o reino de Deus e curai os enfermos. E depois diz-lhes como ir. Não levar bordão, não levar bolsa, não levar 2 túnicas, só sandálias. Não andar a passear de casa em casa, mas permanecer com uma grande liberdade. É disso que se trata. Uma grande liberdade. Uma grande liberdade que supõe uma imensa confiança, que se traduz num total desapego em relação a tudo o que é criado. Desapego. Quando lhes diz para irem desta maneira, o que lhes está a pedir é: não vos apegueis a nada, não vos apegueis a ninguém. Nós estamos a viver um momento que nos prova, que nos manifesta até que ponto pode ser uma ilusão apegarmos-nos até às pessoas. Não apenas às coisas, e vivemos tão apegados às coisas às vezes, mas até às pessoas. Esta crise pandémica trouxe-nos tantas lições que, se nós quisermos ouvir, nos podem ajudar a ser melhores no futuro. Desapego. O que Jesus pede aos seus é para viverem tão desapegadamente como Ele viveu desapegadamente para o exercício da missão. E essa missão é anunciar o reino de Deus, isto é, chamar cada um para a presença íntima em si, no seu coração, do próprio Deus. E quando cada um toma consciência da presença de si, em si, do próprio Deus, ouve o que Ele lhe diz, escuta-o e permite que Ele atue no seu coração. E pelos corações o reino de Deus vai se alargando à história. A Igreja não é para si mesma,
é para fazer crescer o reino de Deus na história. Mas está dependente para isso que cada um dos seus filhos, cada um dos seus membros, acolha o reino de Deus, isto é, desperte-se para a presença em si do próprio Deus, no Espírito Santo, e viva a partir desse diálogo íntimo. E depois é a caridade. E curai os enfermos. Curai os enfermos. E neste curar os enfermos vai todo um horizonte, abre-se todo um horizonte de caridade para com todos aqueles que, seja qual for a razão, que as circunstâncias da vida lhes imponham, ou até porque eles optem, são enfermos, isto é, não firmes. E quantos neste momento se vê, e quantos mais se verão, abalados naquilo que os tornava firmes? A doença é uma delas, é uma dessas causas. A pobreza, a exclusão, a solidão, tudo aquilo que nos retira a firmeza. É disto que se trata, é tão simples isto e tudo a partir de uma imensa liberdade que se traduz numa imensa confiança, ou que se baseia numa imensa confiança em Deus e que se vive no desapego em relação a tudo e a todos. Nós somos chamados a relacionarmos-nos, a acolhermos e a darmos-nos, mas sem nunca nos apegarmos. Foi esse o estilo de Jesus na realização da sua missão. A primeira leitura trazia-nos aquela oração de Esdras. Ele faz uma recapitulação do passado recente do seu povo, que tinha conhecido um exílio, que tinha conhecido os maiores horrores, mas dizia a Deus, mas poupaste um resto. Isto é, o povo foi para o exílio, poucos regressaram a Jerusalém. E esses poucos, Esdras chama-lhes o resto, é o resto de Israel. E é sobre esse resto que Deus faz pousar, ou é esse resto que Deus entrega à missão, como diz Esdras, de erguer a casa do nosso Deus e restaurar as suas ruínas. Nós, os cristãos, sentimos-nos na história, nomeadamente no mundo ocidental, cada vez como um resto. Cada vez somos minoritários, cada vez somos menos. De geração em geração, muitos deixam a herança que recebem dos pais. Muitos pais já nem transmitem a herança da fé. Somos e seremos cada vez mais um resto semelhante a este. Mas foi este resto que se manteve fiel. Foi este resto que guardou a promessa de Deus, da fidelidade de Deus ao seu povo. Nós em Fátima encontramos-nos com dois personagens deste resto cristão, Francisco e Jacinta, que viveram a missão e o estilo de Jesus, o seu modo infantil de ser santos. Vir a Fátima a encontrar-nos com eles e podemos aprender deles e com eles. É o que somos chamados. Nós temos um papel na história. Nós temos uma missão, continuar a do próprio Cristo, assumindo como nosso o seu estilo, a liberdade, a confiança e o desapego. A caridade para com qualquer forma de enfermidade, de não firmeza, e uma convicção íntima e uma experiência íntima muito intensa do reino de Deus, isto é, de que Deus reina, de permitir a Deus que reine no meu coração. Sem o coração dos cristãos, sujeitando-se livremente, voluntariamente ao reinado de Deus, Deus não fica dependente disso, mas nós estaremos a falhar a nossa vocação histórica, que é servirmos o crescimento do reino de Deus na história. E nos tempos que se adivinham, em que tanto vai ser preciso recriar, renovar, imaginar, reconstruir, projetar,
como é importante que nós, os cristãos, sejamos capazes de pautar o nosso compromisso, a nossa vida, por estas duas linhas fortes. Proclamar o reino e cuidar dos enfermos, qualquer que seja a sua não firmeza. Assim Deus nos ajude, porque Ele quer, o mundo precisa, nós somos fraquinhos e pecadores, mas se confiarmos nele, Ele faz. E falo em nós, e falo através de nós. Não nos abandona às nossas impossibilidades e às nossas incapacidades. Confiemos, pois, e com essa confiança cultivemos a liberdade e o desapego. Irmãos, como o Pai enviou Jesus, assim Jesus enviou os seus apóstolos pelo mundo para aí tornarem presente o seu reino. Peçamos a Deus a graça de continuar a obra de Cristo, dizendo: Pai Santo, ouvi-nos. Com os nossos apóstolos enviados hoje pela Igreja para que tornem presente a obra da salvação na palavra proclamada e em cada sacramento, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Com os mensageiros de Jesus que são mal recebidos e sentem a tentação de abandonar a obra começada, para que a esperança e a ajuda dos irmãos os reanimem, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Com os pastores que de terra em terra anunciam o reino, sem cajado nem alforje, sem pão e sem dinheiro, para que não se apoiem em si mesmos, mas em Deus e na sua palavra, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Com todos aqueles que pedem perdão a Deus pelos pecados e infidelidades do povo a que pertencem, para que o Senhor os escute e lhes dê tudo o que procuram, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo e na alma. Livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Com os membros desta Assembleia e os fiéis da nossa paróquia, para que todos, de mãos unidas e com a força que vem do alto, deem vida nova à sua fé, à humilde esperança e à caridade verdadeira, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que nos entregastes a missão de anunciar o Evangelho a todos os povos e de fazer o bem, ensinai-nos a realizar este projeto na vida diária e nas nossas celebrações. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco,
o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembremos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. E estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Falastes outrora aos fiéis e dissestes: exaltei um eleito de entre o meu povo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aclamemos e louvemos, demos graças ao Senhor. Aclamemos e louvemos, demos graças ao Senhor. O Senhor é farol que ilumina os nossos caminhos, pela mão dos seus ministros nos conduz. Aclamemos e louvemos, demos graças
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos da salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, desta vossa peregrinação a Fátima, levai esta convicção: podemos ser cada vez mais um resto, mas somos um resto com uma missão na história, que é servir o crescer do Reino de Deus. E servir o crescimento do Reino de Deus na história tanto é e vai ser cada vez mais urgente neste mundo, em pandemia ou pós-pandemia, o que quer que seja. A vós que nos acompanhais, onde quer que estejais, vós, por onde quer que vades, quando fordes, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que por ser Mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Cantemos quem canta, a vida lumia. Cantemos